Olá, meu nome é Luiz Mioch, sou líder de pré-vendas aqui na Semantics e hoje vou falar um pouco sobre a nossa tecnologia. O tópico de hoje é separado em duas pautas, o iPaaS, o Integration Platform as a Service, e o API Management. O primeiro desenho é sobre o iPaaS, que também é conhecido como Data Integration. Aqui, falamos de uma integração ponta a ponta, com base em uma origem e o dado qual será trafegado ao destino. Olhando o desenho, reparamos que a nossa solução ela é bem capilar. Ela pode atender em formato de banco de dados, de sistemas legados, APIs, Web Services SOAP e até mesmo arquivos. Depois que nos conectamos com as fontes de dados, construímos componentes. E chamamos os componentes o contexto de Building Blocks, a construção de blocos. Já temos hoje mais de 200 componentes pré-construídos em nossa plataforma. Porém, todo novo sistema ou adaptação pode ser construído do zero num formato bem intuitivo. Depois que construímos os componentes, conectamos eles ao motor. O motor de integração ele funciona por meio de gatilhos. Os gatilhos têm duas particularidades. Eles podem funcionar no formato proativo, onde definimos X período de tempo para que ele vá e execute a integração, ou no formato receptivo, onde é possível ser trabalhado webhooks. A última etapa é justamente o processo de transformação de dados. Aqui podemos adaptar qualquer tipo de resposta do sistema para que no destino entregamos o dado de forma coerente. Exemplo, um dado que sai de um sistema de varejo, ele precisa ter um código, uma identificação, para que o RP faça a leitura, e dentro de Data Transformation, dentro do processo de transformação de dados, conseguimos sanitizar, editar esse dado. E por fim, falamos de monitoramento e analytics. Em nossa plataforma, é possível que toda a saúde da integração seja monitorada, criando justamente uma imagem, talvez um KPI, um novo indicador para a companhia. A segunda parte é o módulo de API Management. A ideia é que possamos criar uma camada de externalização de todos os seus serviços de dados. Então, um bom exemplo é plugarmos com os Web Services legados, Web Services SOAP, num formato de XML, e que a gente modernize o dado a ser externalizado em uma camada de API RESTful. Dentro desse processo, da construção do gateway de API, podemos atualizar a arquitetura, trazemos um processo de monetização de dados, a adição de plugins de segurança para controle de tráfego, para controle de acessos, um formato de externalização diferenciado para cada credencial, a governança de todos os serviços em uma única camada e também um sandbox, onde é possível se trabalhar em diferentes versões, uma de homologação para testes e a de produção para o lançamento. O portal ele vai ser a experiência de onboarding de todas as pessoas que forem testar os seus serviços. No modelo templatizado de documentação única, é possível rodar testes e até mesmo testar as credenciais e seus acessos. No fim, nos conectamos com qualquer aplicação, sejam fornecedores, sistemas, consumidores finais, parceiros, enfim. Qualquer modelo se encaixa nesse sentido. E também o monitoramento e o analytics para esse módulo, onde é possível ser acompanhado a saúde dos serviços quais foram conectados no gateway. Agora, vamos olhar um pouco mais dentro da plataforma como os dois módulos funcionam. Já estou dentro da plataforma, focado na parte de integração. Logo na home, no início da página, temos algumas pílulas, quais foram criadas justamente para suportar o usuário qual queira construir suas próprias integrações por aqui, utilizando a plataforma como um ferramental. A primeira etapa são os componentes. Os componentes fazem referência às APIs, aos bancos de dados, a qualquer tipo de fonte de dados externalizada, qual será encapsulada em nossa plataforma para que a orquestração dos dados aconteça. Portanto, vemos aqui muitos exemplos de componentes privados e componentes pré-construídos também. Os componentes pré-construídos fomentam o número de mais de 200 componentes criados anteriormente.
Em um processo de criação de um novo sistema, a jornada é muito simples. Clicamos em Novo Componente, colocamos o nome, a descrição, o seu tipo, por exemplo, um tipo de API, a categoria, a fins de filtragem na plataforma, e por fim, fazemos a criação do componente. Depois do componente criado, já acessamos uma interface informativa, onde é possível alterar a descrição, colocar um logo, alterar até mesmo a URL base daquela API. Logo em sequência, acessamos o processo de autenticação àquele serviço, a esse componente. No caso, já identificamos alguns formatos bem reconhecidos do mercado, como por exemplo o Basic, que será o usuário e senha, o OAuth 2 e a possibilidade de se criar autenticações customizadas a depender da funcionalidade ou da aplicabilidade daquele sistema. É possível adicionar ou interpretar parâmetros diretamente da console. Fornecemos no canto uma console qual possui várias informações, inclusive objetos construídos em nosso SDK. A próxima etapa é a definição dos parâmetros. Caso a API ou o serviço possua algum parâmetro, é por aqui que podemos fazer a adição. Um exemplo seria um parâmetro onde temos um valor no cabeçalho. E aqui eu poderia colocar o valor estático a esse cabeçalho. E até mesmo a paginação, por intermédio de uma query string, retornando o valor de alguma página endereçada. E a última etapa do componente são os recursos. Eles representam todos os dados a serem trafegados. No caso de uma API, os recursos eles trazem a ideia dos métodos. No caso de um banco, eles fazem referência às queries. E no caso de arquivos, eles representam os formatos. Farei a criação de dois métodos, um GET e um POST, para a rota de usuários. Depois de criado, posso clicar no detalhe de cada uma dessas rotas, dar um contexto a nível de informação, trazendo mais documentação sobre esse processo. Represento também a etapa de código, onde eu retrato vários parâmetros do nosso SDK, facilitando, inclusive trazendo muitas adaptações para o código. E também a possibilidade de se testar a funcionalidade daquela aplicação, onde trago a requisição e, por último, a resposta. Depois de testado, posso pegar toda a resposta, todo o payload daquele meu dado e registrar na própria plataforma, para que as próximas requisições e as próximas respostas já estejam registradas. Na aba de Response, consigo apenas colar o dado qual eu já recebi no meu teste, e a inteligência gera uma conversão de campos, onde eu consigo identificar e documentar o que cada campo realiza. A segunda parte é de fato a automação. A automação é o coração do nosso processo de integração. Na frente de automação, eu consigo criar dois tipos de projeto. Projetos high code, quais usufruem de um uso de código nativo, onde vocês podem abstrair, inclusive se conectar, baixar a versão da nossa CLI por meio de código em qualquer máquina. Vamos criar um low code, onde teremos a interface, todos os steps. Criei o projeto Low Code Steps. Dentro do projeto, já observamos a interface, que realmente segue uma ideia de fluxo, onde tem o início e faço a definição de todas as outras etapas de uma maneira subsequente. A primeira parte é selecionar algum dado a ser chamado, seja no comportamento proativo, onde nós, como aplicação, faremos a chamada àquele sistema, ou em um formato receptivo, onde eu adiciono um webhook e aguardo o evento acontecer. Nesse caso, irei criar uma ação. Seleciono aqui o componente qual criamos juntos, demo gravação, defino qual ação eu quero consumir, no caso, a busca de um novo usuário, e coloco também o seu processo de autenticação por aqui, já definindo o valor daquela chave. Depois de configurado, eu consigo construir todo o esqueleto, o passo a passo daquele projeto. Posso chamar por aqui algum outro sistema,
que já esteja criado na nossa aba de componentes. Consigo também adicionar um code block, que vai ser basicamente um código embedável. Você constrói um código na aba de funções da plataforma e depois pode reutilizar a inteligência desse código. Por se tratar, né, de um código aberto, você tem muito mais flexibilidade e consegue incorporar a inteligência desse código para dentro do fluxo. Depois, entramos numa frente ligada às condicionais. Aqui consigo criar uma etapa de sim ou não para o nosso fluxo da automação. Seleciono qual a origem do dado, no caso os usuários, e qual o campo que eu quero representar na mudança das informações. Coloco aqui, por exemplo, o surname daquele usuário. Coloco o operador comparativo qual eu quero utilizar. No caso é se possui um sobrenome, se o sobrenome existe, portanto, sigo o fluxo. Na afirmação, posso finalizar o fluxo por aqui, porque na regra da condição ele já me retrata que o sobrenome existe. Então eu posso entregar aqui um stop, finalizando com um status code de sucesso. Então eu represento o fim daquela automação. Caso não, consigo dar continuidade em todas as etapas. Posso colocar um laço de repetição. Defino qual etapa quero repetir. No caso, talvez uma chamada a algum outro sistema. E depois posso retornar um status, qual concluirá toda a ideia do fluxo. De outras funcionalidades, temos também o trace, que basicamente funciona como um log customizado. Aqui posso dar uma característica customizada à resposta que eu vou ter na frente de logs e nos dashboards. Seleciono, por exemplo, um status de alerta ou de rejeição. Defino a fonte, a origem daquele dado. E a última funcionalidade é o Dictionary. O Dictionary nos ajuda a realizar o processo de depara entre os sistemas. Se eu possuo um ID 33 no RP, mas no sistema de varejo, no sistema de e-commerce, meu ID é 27, por meio do Dictionary eu faço essa coligação, o depara. A segunda etapa são os gatilhos. Os gatilhos definem o comportamento da nossa automação. Vou criar um gatilho que vai fazer a busca de usuário a cada 10 minutos. Então aqui eu crio o comportamento daquela minha integração, colocando o período de tempo e o intervalo das requisições também. Posso colocar aqui também uma notificação, caso o meu gatilho dispare a cada 10 minutos, qual caixa de e-mail eu quero chamar. Então a gente pode agregar um processo de chamada, de alerta e de notificação a alguma caixa de e-mail. E assim realizo a criação no final. Por aqui podemos monitorar na interface todos os gatilhos criados, se eles estão rodando, se eles já tiveram a execução realizada, enfim, podemos operacionalizar por aqui também. A aba de logs representa todas as respostas e todas as requisições quais foram feitas. Em logs, podemos ver no detalhe da requisição as diferenças do dado, o que aconteceu em cada etapa, enfim. Possuímos também algumas colunas que já ajudam a identificar e a gerar uma análise um pouco mais precisa e mais rápida. Posso utilizar os sistemas de filtragem aqui do lado para que eu traga dados mais coerentes a alguma aplicação. E na frente de detalhes, consigo ver as ações, a resposta que eu tive em cada uma das etapas. Por exemplo, um processo de criação de usuário, onde começa pelo sucesso, logo depois ele representa um erro, porque aqui no sucesso eu tenho um ID, mas no momento que eu recebo o erro do sistema, o ID, por exemplo, ele deu uma resposta falha, ou talvez o ID não exista no sistema que a gente tente criar. Posso responder ali com rejected, que é justamente o log customizado que criamos ali no passado, e também um alerta. Isso representa algumas possibilidades aqui na plataforma também.
A última etapa é justamente a frente de Analytics. Os Analytics, eles vão trazer todo um termômetro do processo de integração. Por meio deles, separo em visões em cada projeto de automação, em cada integração, uma lista de últimas execuções, já acessando a quantidade de sucessos e de erros para cada um. Quando entro no detalhe, vejo por aqui as últimas execuções num período de última semana, ou de último mês, e até dos últimos 3 meses de forma nativa na plataforma. Consigo filtrar isso por algum projeto, por algum cliente, para que eu crie uma visão dividida para cada uma dessas etapas. Posso separar apenas os erros em uma visão unificada, onde eu represento um totalizador deles, que vão acontecer em algum data range, em algum intervalo de data, e também uma lista de últimas execuções. E assim, finalizamos toda a jornada do processo de integração. Bom, a segunda etapa da plataforma é o API Management. A ideia com o API Management é que possamos externalizar os dados. A visualização da plataforma é muito semelhante. Também trabalharemos com os componentes, podendo criar todos os dados e todos os serviços. E depois, agregamos o processo de criação aos API Gateways. Quando eu crio um API Gateway, eu endereço uma URL, que é o acesso àquele gateway posterior. Vamos chamar esse gateway como gravação teste demo. Posso definir por aqui o processo de autenticação, colocando desde uma chave de API até mesmo um gateway público. Consigo também criar a URL específica para esse gateway. E depois da criação, temos o acesso à URL e somos redirecionados à interface. Na interface, possuímos muitas semelhanças com os componentes. Temos os recursos, que representam de fato todas as fontes de dados e todas as informações. Por aqui posso fazer a adição de cada recurso, seja um por um, em endpoints, ou até mesmo, para acelerar o processo de construção, importar, seja por meio de algum componente que a gente já tenha criado anteriormente, seja por meio de algum Swagger, Postman, Insomnia, por alguma collection. Seleciono por aqui um componente, que inclusive vai ser o componente que construímos juntos, o demo gravação. Coloco todos os endpoints e métodos que eu desejo construir, faço a importação dos mesmos, e por aqui tenho acesso aos endpoints e consigo novamente documentá-los. Posso adicionar um título dizendo do que se trata. Então, o post de usuários, ele envia informações de usuário e por aí vai. Na descrição, consigo adicionar da mesma forma. Envia informações de usuário. No processo de request, consigo documentar todas as possíveis requisições para esse método, podendo inclusive separar as requisições por parâmetros de URL. Por exemplo, o campo surname como um parâmetro de URL com a descrição de sobrenome. Posso definir se esse é um campo obrigatório ou não e por aí defino todos os parâmetros necessários. Na aba de Response, coloco as respostas. Aqui, posso converter as respostas que o gateway vai dar a cada requisição a esse serviço, incluindo o status code, a coloração, o nome da resposta e até mesmo os campos, quais serão respondidos depois. Na ideia de campos, se eu importo e converto um payload normal, já tenho uma visão de filtros aqui também. Então já posso dar um descritivo e dar um nível de documentação sobre cada uma dessas respostas.
Depois de criado um padrão de response, como por exemplo um sucesso, já consigo observar algumas das configurações que foram efetuadas e no momento que uma requisição acontecer, eu receberei todas as informações e posso compartilhar ali com qualquer pessoa qual requisitará o nosso gateway posteriormente. O flow representa as etapas do nosso gateway. Na frente de etapas, separamos entre request, runtime e response. Em request, eu retrato todos os plugins, customizações e adaptações a um processo de segurança, controle de tráfego, etc. Aqui, posso, por exemplo, criar uma configuração de rate limit, onde defino que o limite de requisições são 100 requisições em um intervalo de 100 segundos, por exemplo. Posso taguear, atribuir uma política de limite a cada perfil de tag. Então, se eu tenho clientes numa tag Gold, eles têm acesso aos melhores limites. Se eu tenho clientes em uma tag Silver, eles podem ter acesso a limites menos agressivos e por aí vai, com bastante flexibilidade. Também na seara de requisições e de plugins de segurança, podemos colocar aqui um controle de cache para que as respostas sejam salvas em cache e assim protegemos a infraestrutura e todos os processos. Podemos também fazer requisições a qualquer coisa que esteja publicada no formato de HTTP e até mesmo construir os nossos próprios plugins. Com base em Node.js, em conhecimento de código, é possível a customização de qualquer plugin. E aí, a aplicação dele será 100% customizável também. Em runtime, eu represento a requisição. Então, aqui tem todas as chamadas que aquele gateway, que esse endpoint de post user irá realizar. Eu posso complementar as chamadas, colocando várias etapas para uma única chamada, por exemplo, chamar algum outro componente. Então, além de enviar os dados do usuário, posso também solicitar os dados desse mesmo usuário em um banco de dados, para que eu complemente a informação. Eu envie uma informação mais completa, por exemplo. E em response, eu represento o output. Aqui, posso adicionar um log e acompanhar todas as requisições de forma pontual para dentro desse meu fluxo, uma política de monetização, onde eu construo uma simples calculadora e ela vai fazer uma contabilidade de todas as requisições realizadas no período de 1 mês, 2 ou 3, e também a possibilidade de adaptar em um script, construindo qualquer tipo de análise ou lógica plausível. Depois que todas as configurações são realizadas na plataforma, podemos salvar isso e remover do ambiente de desenvolvimento e publicar no ambiente de produção. Depois da publicação concluída, eu consigo acessar a documentação. Essa documentação faz referência a todos os endpoints que criamos juntos. Então aqui consigo criar uma experiência às pessoas quais vão utilizar desses serviços posteriormente. Então se eu tenho um parceiro de negócios, se eu tenho um cliente final ou qualquer tipo de persona, posso adaptar as suas credenciais e consigo fornecer acesso a esse material onde essas mesmas personas conseguem realizar os seus testes, acessar todas as informações quais foram criadas e etc. Depois que finalizamos o fluxo e a construção do nosso gateway e também fornecemos o portal e a documentação para aquela persona, o usuário final, utilize, temos os analytics, que nos ajudam também a entender um pouco do termômetro, da dinâmica e do dia a dia de cada um desse gateway.
Portanto, acabei de criar o gateway, gravação teste demo, e já tenho por aqui monitorado e a visualização do Analytics dele, separando entre requisições, sucessos, erros, enfim. Bom, essa é a nossa plataforma de integração, separada nos dois módulos quais foram apresentados. Qualquer dúvida adicional, por favor, entre em contato conosco, estaremos à disposição. Tchau, tchau!